Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muitos conhecem o fato de que São Francisco, quando estava no seu leito de morte, pediu que a irmã morte corporal louvasse a Deus, ela da qual nenhum homem pode escapar. Ele também disse que ai daqueles que morrem em pecado mortal, que são os pecados graves que nos tiram a amizade com Deus. Logo após, disse serem felizes aqueles que a morte encontrar cumprindo a santíssima vontade de Deus, porque a morte segunda não lhes fará mal. Através deste trecho, podemos pensar no tema morte. São Francisco diferencia duas mortes. Uma ele chama corporal, que é a morte biológica. A outra ele chama morte segunda. Esta é a morte da alma, que acontece quando uma pessoa morre em pecados graves, não tendo se reconciliado com Deus, e ela própria se condena a viver a eternidade afastada de Deus, pois ela não ama a Deus e não quer permanecer junto dele por toda a eternidade, pois para ela seria um sofrimento estar junto dele para sempre. Esta é a realidade que chamamos inferno. São Francisco chama de irmã a primeira morte, a biológica, pois durante sua vida ele buscou seguir os mandamentos de Deus, pediu perdão por suas faltas, viveu na presença de Deus. Ela é irmã porque no momento oportuno lhe presta o serviço de trazer a morte do corpo, conforme a vontade de Deus, e também porque a partir daquele momento ele iria para a vida eterna, para o feliz convívio diante de Deus, onde o viu face a face. A morte segunda não poderia lhe fazer mal, pois ele foi reconciliado com Deus através de Jesus Cristo, Senhor nosso, que se tornou para ele fonte de justiça. É assim que deve morrer um cristão, reconciliado com Deus pelos méritos da cruz de Cristo, que sofreu e morreu pela nossa salvação. O cristão deve ter o desejo do céu, pois lá ele experimentará a glória de Deus, que, como diz São Paulo, é algo que os homens nunca viram semelhante, que o coração do homem nunca sentiu e que seus ouvidos nunca escutaram coisas iguais e tão maravilhosas. Foi com esse desejo de habitar eternamente no santuário do Senhor que Santa Rosa viveu e morreu. Os relatos nos narram que ela entregou sua vida serenamente a Deus no dia 6 de março. Este aspecto da morte não deve nunca se afastar dos nossos pensamentos, mas não devemos apenas ficar com medo da morte segunda, que é a morte eterna. Devemos nos mover, pois sabemos que é morte terrível esta que nos tira a alegria que foi dita anteriormente. Devemos confessar nossos pecados ao sacerdote e fazer penitência, que, como foi dito no início da novena, é a busca da conversão da vida aos mandamentos de Deus. Estas atitudes nos livrarão da morte eterna e nos levarão até a vida eterna. Vivamos bem para morrer bem. Não deixemos que a correria do dia a dia nos impeça de cuidar da saúde de nossa alma e de amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a força e com toda a alma. E quando pensarmos na morte, nos lembremos que ela é irmã e que seremos felizes se durante nossa vida buscarmos nos converter ao amor de Deus. Oremos. Ó Deus, fonte viva de eterna juventude, nós vos damos graças pelos dons de luz e de amor que semeastes na vida de Santa Rosa, esplêndida flor da cidade de Viterbo. O encanto puro da idade e o ardor intenso de seu jovem coração são um tesouro precioso que fascina a todos, pequenos e grandes, e despertam um empenho para aqueles que desejam viver, amar e esperar. Pequena grande Santa Rosa, ao longo da via perfumada de sua vida exemplar queremos caminhar. Acompanhe os nossos passos por um itinerário coerente de fé, solidariedade e paz. Amém. Rogai por nós, Santa Rosa de Viterbo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.